Hello, ladies and gentlemen. Estamos aqui com o primeiro vídeo do ano. Queria desejar um feliz ano novo para vocês. Espero que vocês estejam cheios de expectativa para as coisas que vão acontecer esse ano na vida de vocês. Vocês podem perceber, a gente está num novo... A gente não, só eu, porque esse é a Tag Livro de Quinta, não é mesmo? Então, estamos num novo ambiente aqui. Esse lugar se chama Empório do Reino, nós fizemos uma parceria com eles. Eles são uma livraria, futuramente vão acontecer vários eventos aqui, não só isso, mas quase uma galeria de arte criativa, conteúdo cristão mesmo, vocês vão encontrar aqui, vai ser demais. Já vou colocar aqui embaixo o link do Facebook deles, facebook.com/... Esqueci, Empório do Reino. Todos os livros que eu indicar daqui pra frente pra vocês vão poder adquirir com o Empório do Reino. O telefone deles vai estar lá na página, vou colocar aqui embaixo também na descrição do vídeo, vocês liguem pra eles, comentem sobre o livro e eles vão com certeza atender vocês super bem e fazer um preço bem bacana pra vocês adquirirem o livro, tá bom? Então o livro de hoje... Tá bom? Deixa, continua. Tá bom. Continua. O livro dessa quinta-feira é esse aqui, Ortodoxia, do Gilbert Chesterton. Esse livro, a primeira publicação dele foi feita em 1909 e vou falar um pouco do autor. Gilbert Chesterton, ele era um ateu, totalmente cético, e ele era um escritor, um poeta, um narrador, um ensaísta, um jornalista, um historiador, um biógrafo, um teólogo, um filósofo, um desenhista, um conferencista britânico. O cara era tudo que você imaginar sobre pensamento e filosofia. Ele era um mito, assim. Tá gravando? Uhum. Ué? Eu tava vendo, gente, você tava gravando. Mas eu admirei muito ele. A partir desse livro, eu descobri esse livro vendo um artigo de 20 livros que todo cristão deveria ler. E esse livro estava nessa lista, então eu procurei muito para encontrá-lo, até que encontrei, ganhei na verdade de presente, e para mim ele está no top 3 dos melhores livros assim, que o cristão deveria ler depois da Bíblia. Gilbert Chesterton nasceu em 1874, no dia 29 de maio, e ele morreu 14 de junho de 1936. Isso na Inglaterra, ok? Então ele escreveu esse livro numa Europa pós-cristã e entrando no modernismo, e ele estava muito cansado de todas as heresias e as hipocrisias que as pessoas viviam em diversos aspectos. Então, no começo do livro, ele vai falar um pouco sobre uma tese dele sobre loucura e sobre razão. Então, a diferença de uma pessoa que ela é racional e uma pessoa que é louca. E logo em seguida, ele começa a falar sobre todas as teorias filosóficas mais conhecidas. Ele vai falar sobre a teoria do evolucionismo, ele vai falar sobre a teoria do pensamento, ele vai falar sobre a filosofia de René Descartes, ele vai falar um pouco sobre o determinismo também. E o curioso é que ele fala um pouco sobre Calvino e ele diz que a teologia de Calvino era determinista. Mas é curioso pensar assim, porque ele era incrível, a gente não sabe até que ponto ou qual foi a perspectiva que Chesterton teve olhando para Calvino dessa maneira. Mas no livro você vai encontrar algumas poucas críticas a respeito de Calvino, isso é muito curioso. Chesterton ele trabalha numa linguagem muito humorística, você vê ele falando sobre elfos, sobre jardins encantados, você vê ele falando sobre um mundo extraordinário e o mundo surreal e o mundo real que a gente vive, e tudo isso brincando, é sempre parecido com... Lendo esse livro... Deixa eu dar uma pausa. Ler esse livro é como conversar com aquele seu amigo que sempre brinca, só que sempre tem um fundo de verdade. Então, o Chesterton ele é assim, todo o livro, desde o início até o final, ele sempre vai ter um senso humorístico, mas ele sempre vai falar uma verdade muito interessante sobre o cristianismo.
No início do livro, ele era totalmente cético e ele termina o livro cristão. Então isso é incrível. Se você faz faculdade, se você está estudando, está no ensino médio, você precisa refutar, precisa ter argumentos sobre fé, sobre cristianismo, eu te indico esse livro. É o melhor auxílio para você. Ele vai... Chesterton gosta muito de paradoxos. Então ele pega o paradoxo de Darwin, ele pega o paradoxo de René Descartes e ele deixa Darwin no chinelo, ele deixa Descartes no chinelo, ao meu ver, na minha opinião, ele contrapondo alguns argumentos que Darwin dizia e que Descartes dizia e alguns outros filósofos. E de repente ele começa a colocar os paradoxos do próprio cristianismo, que são loucura para um homem que acredita na razão e precisa da fé para acreditar naquilo. Uma das frases muito interessantes é que ele diz assim, que para você acreditar no cristianismo verdadeiro, você precisa ser como aquela criança que escuta uma história que a mãe conta quando ela vai dormir, quando ela é pequena, e ela continua acreditando naquilo por décadas e décadas. Ele diz que o cristianismo, ele recebeu o cristianismo como se fosse a mãe dele contando para ele. E com essa fé ele conseguiu acreditar e desenvolver a sua fé. Então esse é o livro que eu queria indicar para vocês. Comprem na Empório do Reino. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Como é um livro um pouco antigo, talvez seja um pouco difícil se você está acostumado a ler livros muito atuais, por causa da linguagem do Chesterton. Eu ia falar tipo Chester. A linguagem do Chester. O Natal já passou. Isso não foi engraçado, não é pra você rir. Mas bom, tá aqui essa é a indicação de hoje. E se você gostou desse vídeo, curta aqui, inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos, diz: olha esse livro aqui, Ortodoxia, muito da hora, compra esse livro, compra esse livro. Eu sei que você vai gostar muito, não vai se arrepender. Então nós nos vemos ou domingo com música de Sunday ou na quinta-feira com livro de quinta. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.